programa a seguir é uma produção independente. A TV aberta não se responsabiliza pelo conteúdo exibido. Planeta Saúde está no ar. Um programa feito especialmente para você que quer e acredita em melhorar a qualidade da vida no presente e no futuro do nosso planeta. Denis Striani conversa com o professor Arthur Constantino sobre ecoeconomia. Olá, amigos do Planeta Saúde. Recebemos hoje no quadro Nova Consciência a visita do professor Arthur Constantino Martins, professor de Economia da FMU. Bem-vindo ao nosso programa, Arthur. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito interessante que é ecoeconomia, né? O senhor é professor desse tema, né? Exato. Na verdade, o mundo nosso está se transformando, né? De um tempo para cá, a questão do desenvolvimento incorporou uma questão que é a sustentabilidade. Hoje só se fala nessa palavra, né? Exato. E o que é a economia perante essa nova consciência? Vamos começar com algumas definições. Começar, né? Por aí. Em economia, a gente nunca se preocupou com a escassez dos recursos, porque o planeta não tinha tantos habitantes. Mas de um tempo para cá, né, esses recursos se esvaíram, né, estão terminando. Estão em né, processo de esgotamento. Então já estamos determinando um limite. E a economia sustentável só vai se dar desde que soubermos aproveitar todos esses recursos. Então, hoje a preocupação iminente, não só da população, né, que normalmente já está preocupada com isso, mas a gente tem visto todas as políticas governamentais, todos os grandes líderes focados em relação a esse tema. Bom, desde da Rio 92, né, que foi acho que deve ter sido um marco, eu acredito, para essa questão ambiental, as coisas estão evoluindo para uma consciência realmente. Agora, a classe empresarial em particular, ela está se colocando realmente na dianteira dessa transformação, né? Conta um pouquinho sobre as empresas, de modo geral, né, a nível mundial, a nível internacional, como elas estão se tornando. A gente vê muitas, né? Nós recebemos aqui até representantes da Bosch. A Bosch é um dos exemplos que está na vanguarda dessa transformação. Me conta um pouco dessa transformação. A economia ela vai sempre ser gerida através do lucro, da rentabilidade. Então, as empresas, para se perpetuarem, elas vão precisar estar sempre recorrendo a uma forma de obter esse lucro. Os visionários... O lucro eles não vão abdicar. É inviável hoje pensar em qualquer atividade que envolva dinheiro que não tenha o seu retorno, porque poderia ser canalizado para outro destino. Então, para que seja investido em empresas e para que gere a sustentação dos empregos, dos impostos, dos governos, ou seja, dentro dessa cadeia, é inviável não pensar no retorno. Então, o governo pensa no seu retorno, né? Ele investe aquilo que arrecada. Então, se a economia não girar, né, como é que as empresas vão fazer? Essa mudança só vai ter exatamente sustentabilidade se ela tiver a equação ela fechar. E a equação fecha não pela benevolência, e sim pelos investimentos nos retornos. E as empresas muitas delas, principalmente as grandes, as empresas já de vanguarda, elas já têm visualizado, como você bem citou, a Bosch, né? Entre tantas. Bosch está procurando alternativas na área de energia, né? A energia, a matriz energética de muitos países já se transformou de uma maneira muito acentuada. O nosso país ainda nem tanto, porque nós temos um privilégio de ter recursos hídricos aí fantásticos. Mas o nosso país ainda tem muita coisa que ainda poderia ser explorado, né? Tanto que há um conflito ainda em relação ao governo dar uma freada em relação ao crescimento do Brasil, que é um país que se desponta com um potencial enorme, e em contrapartida das restrições que um crescimento sustentável gera. Então, nós temos notado, tanto o pessoal da Fiesp e de outros órgãos, né, empresariais, que
não querem que os empresários tirem o pé do freio em relação ao crescimento do Brasil. Por quê? Porque o mundo inteiro já abusou, né, dos recursos e agora a vez do Brasil. Então está havendo um conflito. Mas, ao mesmo tempo, o governo está sinalizando, através do governo Lula, Mink, enfim, sinalizando para um crescimento sustentável. Então, tem que haver esse equilíbrio esse adicional de sustentabilidade é realmente o que o novo modelo, né, de desenvolvimento. Né? Isso, e o Brasil é pioneiro, se você reparar, em todos os sentidos, porque é bem reconhecido por um governo como o da Alemanha. Sim. Nós que participamos. É exemplo, né? Exatamente. Então, a Alemanha, ela tem investido muito na parte sustentável do Brasil, através de alguns, por exemplo, do ARPA, né, que é eles investiram muito na sustentação lá da Amazônia, né, entre outros projetos que eles estão canalizando dinheiro através de seus bancos, ou através do Banco Mundial, enfim, está chegando bastante dinheiro em relação à preservação do Brasil. Então, o mundo tem essa preocupação em que nós preservemos. Ao mesmo tempo, o empresário brasileiro está preocupado, peraí, mas isso vai achatar, vai nos restringir ao crescimento? E gera realmente esse conflito, e as arestas estão sendo aparadas, uma conversa aqui, reuniões ali, ou seja, esses encontros empresariais, governamentais, é para justamente saber para onde vamos, né? Como é que as pessoas... Agora, existe essa consciência, por exemplo, na verdade, as empresas mundialmente estão se preocupando com esse novo modelo, essa nova consciência, vamos dizer assim, de desenvolvimento. As empresas multinacionais, por exemplo, a própria que nós estamos frisando aqui, não vou falar muito da Bosch, não vou pensar que eu estou fazendo propaganda. Exato, mas muitas outras se desenvolvem nas suas sedes e em outras regiões mais desenvolvidas, na Europa, de uma forma diferente dos países em desenvolvimento, exatamente porque eles estão em outro patamar de desenvolvimento. É porque eles já enxergaram também que se não fizerem algo para mudar o hábito atual, não exatamente o hábito, mas da onde ele vai extrair o recurso para poder, que é o insumo ou a matéria-prima, para ele continuar produzindo. Então ele tem buscado alternativas, só para mudar um pouco de empresa, inclusive alemã, a própria Philips lançando as lâmpadas de LED, né, que ela tem proporcionado uma economia muito maior, não só elétrica, sem mas considerar também o dono do material de pós-uso também. Exatamente. Né? A economia está caminhando através de pesquisas e novas tecnologias que têm aparecido, felizmente, de uma maneira bem rápida, para que alternativas a um determinado consumo apareçam. Os próprios chips, né, têm diminuído de tamanho, os computadores, enfim, a Manco também é outra empresa que a gente detectou que também faz uma redução do material aplicado nos tubos. São pequenas atitudes, às vezes a gente pensa nas grandes empresas, né? Mas são pequenas atitudes de cada empresário. Essa alteração. Exato. Quando você tem um material que você necessita de um molde, que vai X de matéria dentro desse produto, e você consegue, através de uma reformulação, numa nova etapa, num novo momento, você vai reformular aquele produto, você pode fazer com que ele tenha menos adição de material. Perfeito. Isso ajuda em toda a cadeia. Lógico. A mesma coisa no dióxido de carbono, com a preocupação que eu vi um estudo que todos os motoristas calibrassem seus pneus, né, andassem com pneus calibrados, dariam X de economia de combustível e menos emissão de CO2. Ou seja, é uma reação que teria que ser universalizada, todo mundo fazendo um pouco. Exatamente. Né? Então existe a presença hoje de várias ideias que surgem até não só nas grandes empresas, gente sendo pagas para isso, mas até universitários nos seus cursos, né, de sustentabilidade, meio ambiente, em que aparecem com ideias fantásticas que amanhã ela pode se vislumbrar como um produto, né, sustentável, rentável, e essas ideias que vão fazer com que pessoas